Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos continuar com os nossos encontros a partir desta semana de maneira mais recorrente, tá? Através das nossas videoaulas com as explicações das matérias e também agora com videoaulas com correções dos exercícios que nós passaremos a vocês, tá certo? Então é o momento de vocês sanarem todas as possíveis dúvidas a respeito do módulo 1, porque a pedido da nossa direção, nós vamos fazer então videoaulas de revisão sobre esses conteúdos, tá certo? Bom, nesse primeiro exercício aí que eu enviei a vocês, nós falamos, foi uma bateria de exercícios a respeito da videoaula em que nós falamos sobre os povos que deram origem à nossa população brasileira, bem como os seus costumes, como as suas culturas, que são diversas, contribuíram para a formação da nossa cultura, da nossa identidade cultural brasileira. Falamos um pouquinho também da relação entre o colonizador português e os indígenas e, consequentemente, depois com os africanos também, tá certo? E esse exercício de hoje foi a respeito de tudo isso que nós falamos na videoaula. Na questão número 1, os povos que deram origem à população brasileira são, letra A, indígenas, europeus e africanos? Sim, resposta correta da número 1 é a letra A. Por que europeus de maneira generalizada? Porque não foram somente os portugueses que aqui chegaram e contribuíram, mas os alemães, os italianos, os espanhóis, outros povos também vieram e deram cada qual a sua contribuição para a formação da nossa identidade. Então, a resposta do número 1 é a letra A. No número 2, o tipo de agricultura que os índios praticavam era, letra A, agricultura intensiva? Não, porque na agricultura intensiva nós vamos utilizar sempre uma modernização em relação à tecnologia. Ela será altamente mecanizada, portanto a sua produção ela será também bem elevada e contará aí com o apoio da tecnologia para isso. Os indígenas nem hoje eles utilizam, que dirá no passado, né? Então não pode ser essa letra A. Letra B, agricultura de subsistência? Sim, resposta da número 2 é a letra B, porque os índios, eles cultivavam aquilo que era necessário para o seu sustento, sem objetivarem um lucro, tá certo? Na letra C, agricultura familiar, esse tipo de agricultura ele ocorre muito ainda na região sul do país, onde as pequenas famílias, através das suas pequenas propriedades, dos seus minifúndios, eles ainda realizam esse cultivo, tá bom? Agricultura com sistema de plantation? Não. No sistema de plantation, a gente vai ter, então, uma atividade monocultora que toda a sua produção ela vai ser voltada para o mercado externo. Os indígenas, eles não fazem, eles não exportam os seus produtos, porque eles só produzem aquilo necessário para o seu próprio consumo. Então, não pode ser, tá certo? E a agricultura extensiva é um tipo de atividade agrícola em que você não utiliza, você não dispõe de tecnologia para isso. São métodos ainda mais simples, mais rudimentares, só que eles produzem para objetivando lucro, diferentemente dos indígenas, tá? Então, no número 2, a resposta correta é a letra B. No número 3, observe a charge, leia o texto e responda a questão, o texto que há na charge. E no dia do índio, a árvore falando, salve a natureza, e o indígena respondendo, e a nós também. A respeito das condições de vida dos indígenas durante o processo de colonização no Brasil, desde a chegada dos portugueses no século XVI até a atualidade, é correto afirmar que, letra A, o processo de colonização portuguesa ficou caracterizado pela sua dominação sobre a população indígena, escravizando-os e não respeitando seus costumes e crenças, ocorrendo um verdadeiro massacre de várias tribos que eram contra este processo. Resposta correta é a letra A, porque assim que os portugueses chegaram, eles não respeitaram, a sociedade indígena que aqui havia, mais de 1.000 tribos diferentes, por uma população de quase 10 milhões de habitantes que foi exterminada, por muitas por doenças, outras por não
aceitarem o processo de dominação, né? E sofreram um processo de aculturação. Os portugueses obrigaram a aprender a língua portuguesa, obrigaram os indígenas a aprenderem sobre o catolicismo, conhecerem o catolicismo, não respeitando as próprias crenças desses índios. Então, a resposta correta para a número 3 é a letra A, tá certo? Número 4. Os africanos que fugiam dos engenhos acabavam se escondendo em redutos conhecidos como, letra A, comunidades tradicionais. São povos, tá, que existem no Brasil, ainda resistem com as suas culturas próprias, tá, mas que não são os lugares para onde os africanos, os escravos, eles fugiam. Sabemos disso. Na letra B, comunidades ribeirinhas, que são aquelas comunidades que vivem às margens dos rios, ainda existem também, fazem parte da nossa história, tá? Através das suas culturas. São importantes também, mas ainda não é a resposta correta. Letra C, quilombos. Sim, resposta do número 4, quilombos. Então, vocês deverão marcar a letra C. Na questão 5, em que período o governo federal estimulou a vinda dos imigrantes europeus para trabalharem nas fazendas produtoras de café? Bom, nós vamos ter esse estímulo após a abolição da escravatura. Depois que os africanos se tornaram livres, homens e mulheres livres, o governo federal ele acabou por estimular a entrada de imigrantes europeus para trabalharem nas fazendas de café. E por que isso? Porque enquanto o escravo, né, ele trabalhava, mas sem receber um salário, uma remuneração, o trabalho dele ele valia, né? Mas quando eles se tornaram livres, os senhores, né, os produtores, os grandes fazendeiros, se recusavam a pagar porque eles achavam aquilo um insulto, pagar um salário a essas pessoas que até pouco tempo eram escravas, tá? Então, isso aconteceu por volta do final do século XVIII e início do século XIX, tá certo? Então, a resposta correta dessa questão 5 é a letra D, de dado. Na questão 6, são exemplos da cultura europeia no Brasil. Letra A, o catolicismo? Sim. Mas a capoeira? Não, isso aí é africano. Letra B, as festas tradicionais? Sim. Agora, o artesanato? Não, o artesanato ele é exemplo de cultura indígena. Letra C, o catolicismo? Sim. Pratos típicos? Sim. Então, resposta da número 6, letra C. Questão 7. São exemplos da cultura indígena. Letra A, o catolicismo? Não, que a gente já viu que é exemplo da cultura europeia. E a capoeira? Não, porque a capoeira ela é de origem africana. Letra B, as festas tradicionais? Não, nós não temos na nossa cultura uma festa tradicional que seja de origem indígena. Infelizmente não temos. Mas o artesanato? Sim. Mas a letra B não é. Letra C, o catolicismo e os pratos típicos? Não é. Isso aí pode ser dos europeus. Letra D, a capoeira e o candomblé? Não, porque são exemplos da cultura africana. Só sobrou a letra E, o artesanato e a pesca, tá? Questão 8. São exemplos da cultura africana. Letra A feijoada e o candomblé? Sim. Resposta correta do número 8 é a letra A. Não precisamos nem ler mais o restante das opções, tá? Na questão 9. As intenções dos colonizadores portugueses ao chegarem no Brasil no século XVI eram: letra A, explorar o pau-brasil. Letra B, empregar os africanos nas lavouras em troca de remuneração em dinheiro? Óbvio que não, né? Eles trabalharam como escravos. Letra C, empregar os europeus nas lavouras de cana-de-açúcar? Não. Cana-de-açúcar ocorreu no século XVII e utilizou uma mão de obra escrava africana. Então, não é. Letra D, explorar o ouro? Não, porque o ouro ele é do século XVIII. Nenhuma das respostas anteriores? Também não. Por quê? Porque na letra A,
nós temos aí explorar o pau-brasil. Foi o primeiro ciclo econômico do Brasil colônia que nós tivemos, assim que os portugueses chegaram, avistaram aí enormes florestas repletas de pau-brasil, e naquela época o pau-brasil ele tinha um grande valor agregado por conta da tinta que saía desta árvore, né? E era utilizada para tingir os tecidos na Europa. Então, isso naquele momento histórico, ele possuía um grande valor agregado. Então, a resposta do número 9 é a letra A. Espero que vocês tenham, então, aí sanado todas as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana, tá bom? Beijo, beijo!